E aí, pessoal, tô chegando para falar sobre o jogaço Juventude Aimoré e Juventude 0-0 no Estádio Cristo Rei neste sábado. Mas antes de qualquer coisa, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o teu like, tá falado? Eu demorei para gravar esse vídeo porque eu tava aguardando, as entrevistas pós-jogo para saber se o Juventude teria ou não teria novidades, mas não teve. Foi um 0-0 de um jogo ruim com a equipe do Aimoré, muito ruim, eu diria. E aquele discurso pós-São José, naquela derrota lamentável, vexatória em casa, que a gente ouviu de que conversaria durante a semana, melhoraria contra o América, e depois do jogo contra o América, empate, novamente o discurso foi replicado, e que vamos conversar, e que vamos mudar, e que vamos melhorar, e nada melhorou para o jogo de sábado. Muito antes, pelo contrário, em relação ao jogo contra o América, piorou, porque não teve sequer aquele tesão que garantiu o empate no segundo tempo, aquela vontade de buscar o resultado. É impressionante. Mais impressionante que as atuações mornas do Juventude são os discursos pós-jogos da comissão técnica e direção. O Marquinhos Santos disse que o Juventude esteve mais perto do gol do que a equipe do Aimoré. Olha, o que eu vi não foi isso. O que eu vi foi poucas chances para os dois lados e um gol mal anulado, na minha opinião, para o time do Aimoré. Isto, para mim, foi a tônica do jogo. Mas vamos lá, vamos supor que eu tenha visto menos do que foi o Juventude. Sinceramente, o Juventude não pode se contentar em buscar um ponto contra um adversário que tem dificuldades técnicas, sim, falta qualidade, mas mesmo com a troca de treinadores, porque começou com o PC Oliveira e agora tem o Hélio Vieira no comando, o Aimoré mostra mais organização e mais padrão de jogo que o Juventude. É impressionante isso. Um time de Série B de campeonato brasileiro tendo que se contentar com um pontinho ganho diante do Aimoré e torcer para que esse ponto seja o suficiente para não chegar no clássico do próximo final de semana na zona de rebaixamento, porque o Juventude saiu nesse sábado, mas no domingo pode voltar para a degola. É impressionante. O Marquinhos Santos, na entrevista, falou que o Juventude, ano passado, neste mesmo momento no Gauchão, estava assim como está. Então, isto é assinar embaixo de que o Juventude está evoluindo. Porque o Marquinhos veio ano passado para resolver isso, e resolveu. Só que se voltou para aquele padrão, está evoluindo o Juventude. Francamente, nós já vimos o Juventude, o Caxias e outros clubes assinarem a cartilha do rebaixamento, e em todas as cartilhas assinadas tinha o momento em que as direções se perdiam entre a convicção e a teimosia. E é isso que está sendo feito pelo Juventude. O Juventude está inerte, vendo o tempo passar, a situação matemática complicar, o número de jogos para obter os pontos necessários diminuir, como se tudo fosse resolver na conversa. O Oswaldo Pionero, que é um sujeito que eu respeito pela franqueza, pela seriedade, pela vontade que tem de fazer as coisas certas pelo Juventude, ele tem sido repetitivo nas entrevistas e sempre falando essa questão da conversa, temos que dar um pouco mais, os jogadores, a comissão técnica, vamos conversar, e nada disso se vê nos jogos. É discurso, repito, contra o São José, contra o América, contra o Aimoré, a mesma coisa. E o Juventude, ao repetir esse discurso, que eu repito, é protocolar, é vazio, ele coloca em xeque o jogo contra o América e o jogo contra o seu arquirrival no próximo final de semana. Porque ao não mudar, o Juventude não dá perspectiva de que vai se classificar contra o América. E nem que vai fazer um bom clássico Caju. Para que essa perspectiva hoje existisse, o Juventude teria que apresentar involução, apresentar evolução, mas mostra involução, se é que me entendem. Parece que está correndo atrás do rabo. Os jogadores em campo, a comissão técnica na escalação e a diretoria nesse discurso, que não explica o porquê dessa insistência no Marquinhos Santos. Só confiança não pode ser. É alguma situação contratual, é vontade de parceiros, divergência de ideias simplesmente na diretoria. O certo é que quem não quer mudar tem que apresentar a solução. Porque do jeito que está, dias sombrios se avizinham no estádio Alfredo Jaconi.